Boa tarde, pessoal. Então, as nossas aulas elas vão acontecer agora por meio desses vídeos, tá? Como eu tinha falado antes, a gente vai começar a falar sobre congruência linear e a gente vai falar também sobre as equações diofantinas, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Eu decidi fazer nesse formato, vocês podem dar a opinião de vocês, qualquer coisa eu posso mudar, fazer as coisas de forma um pouco mais lenta, tá? Mas o bom do vídeo é que vocês podem ir parando e revisando aí as coisas que eu vou falando, tá? Então vamos começar com essa definição aqui, certo? Isso aqui é a definição de equação diofantina, tá? Então uma equação da forma ax mais by igual a c, onde esses coeficientes aí são números inteiros, certo? Isso é chamado de uma equação diofantina linear, certo? Eu tentei circular aqui o nome, não ficou muito legal, mas enfim. Então, a equação diofantina é nada mais, nada menos do que isso, né? É uma equação linear aqui de duas variáveis, tá bom? Então é isso. Isso é uma equação diofantina. Eu acredito que vocês já sabiam o que era isso antes. Então, vamos começar aqui com a proposição. O que essa proposição vai dizer pra gente, né? É que foi que eu fiz. Eu estou seguindo o livro do Plínio, tá? Mas aí lá ele apresenta um teorema, acho que é o teorema, deixa eu ver aqui, 2.7. E nesse teorema tem várias afirmações. O que eu vou fazer? Eu vou separar essas afirmações e falar de cada uma delas separadamente, tá? É até melhor para a gente ir acompanhando. Então, essa proposição, ela vai falar o quê? Ó? Então, vamos lá. Claro, nossa ideia é sempre pensando em uma equação diofantina, tá bom? Então, o que a proposição diz? Que se os inteiros a, b e c são tais que o MDC entre o A e o B não divide o número C, então a equação diofantina AX mais BY igual a C não vai possuir uma solução inteira. O que significa essa história de solução inteira, né? Uma solução inteira são valores de x e de y que satisfazem essa equação, tá? Numa equação diofantina, os valores de A, B e C são valores numéricos dados e a gente quer descobrir valores de x e de y de modo que a equação seja satisfeita, tá? Então, o que a proposição está dizendo é o seguinte: você olha aqui para o coeficiente A e para o coeficiente B. O que você faz? Você olha para o MDC entre esses dois coeficientes. Se esse MDC não dividir o termo independente, né, que é o C aqui que aparece, ó, então essa equação ela não vai possuir nenhuma solução inteira. Quando eu falo solução inteira, são valores numéricos, né, números inteiros para x e y, de modo que essa equação seja satisfeita, né? Que é essa mesma equação aqui que eu estou falando na proposição, tá? Então, vamos para a prova dessa proposição, certo? Então, vamos lá, como é que começa, né? A gente vai fazer uma prova por contradição. Suponha, por absurdo, que existam dois valores, né, inteiros, de modo que essa equação seja satisfeita, tá? Porque a gente quer provar que ela não possui solução. Então, a prova por contradição é você admitir que sim, existem soluções, tá bom? Então, vamos lá. Por hipótese, a gente sabe o seguinte, na verdade não é nem por hipótese, né? Por definição. Aqui eu estou falando do MDC entre A e B. Se eu estou falando do MDC entre A e B, ou seja, o máximo divisor comum entre A e B, então ele vai dividir o A e ele também vai dividir o B, tá bom? Se ele divide o A e divide o B, então ele divide uma combinação linear qualquer entre A e B. Só que dessa equação da proposição, a gente sabe que o número C, ele é uma combinação linear de A e B. Sendo assim, a gente conclui que o MDC entre A e B vai dividir essa combinação linear especial, que é o número C. Mas isso é uma contradição. Por que isso é uma contradição? Porque a gente está supondo que o MDC entre A e B não divide o número C, tá bom? Então, aqui é simplesmente a conclusão, né? A gente concluiu que
essa equação de Diofantina não possui soluções inteiras, tá bom? Prova simples por contradição, né? Então, sempre que você pegar uma equação de Diofantina, você já olha aqui, ó, para os coeficientes, para o cara que multiplica o x e para o cara que multiplica o y, certo? Para o a e para o b, e você calcula o MDC entre eles, tá bom? Se esse MDC não dividir o termo independente, então você já sabe que aquela equação ela não vai ter soluções, tá? Então vamos seguindo aqui. Então aqui a gente vai fazer uma outra proposição, certo? Que também faz parte desse teorema 2.7 do livro do Plínio, que é o seguinte. Então agora vamos mudar a situação, né? Vamos considerar inteiros aqui A, B e C, de modo que o MDC, e agora eu estou dando um nome para esse MDC, entre A e B eu estou chamando de D, certo? Agora eu estou supondo que sim, ele divide o termo independente. Então o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o esperado, né? Então a equação de Diofantina, ax mais by igual a c, ela vai possuir sim uma solução inteira, tá? Mais para frente a gente vai ver que na verdade ela não vai possuir somente uma solução, ela vai possuir infinitas soluções, certo? Então vamos para a prova dessa proposição. A gente começa fazendo o seguinte, ó. A gente começa observando o seguinte fato. Como dessa vez, por hipótese, a gente tem que o MDC entre A e B, ele divide o número C, então a gente sabe que o C vai ser um múltiplo de D, então. Ou seja, existe um número inteiro, de modo que o C é igual a esse número inteiro vezes o D, tá bom? Nada demais aqui, certo? E além disso, a gente sabe o seguinte, a gente sabe, né, a gente definiu que o D é o MDC entre A e B. A gente lembra do teorema de Bézout que o MDC entre dois números A e B é uma combinação linear deles dois. Na verdade, é a menor combinação linear positiva dos dois, não é isso? Então, vão existir dois números inteiros, alfa e beta, de modo que esse MDC de A e B é alfa vezes A mais B vezes beta, certo? Teorema de Bézout, né, que diz pra gente que o MDC entre dois números é uma combinação linear entre eles. Então, o que a gente vai fazer com essas informações, né? A ideia é a gente pegar essa equação dada pelo teorema de Bézout e substituir nessa equação aqui dada pela nossa hipótese de que o MDC entre A e B divide o termo independente da equação de Diofantina. Então, com isso, o que a gente obtém? A gente obtém que o C, né, ele é igual a K vezes D, ó, repetir aqui. Só que quem é esse D? Aí a gente olha aqui para a equação fornecida pelo teorema de Bézout. O D vai ser igual a isso aqui, ó. E aí eu fiz a distribuição aqui e a gente obtém isso aqui. Ou seja, nós obtemos aqui um valor para x e um valor para y que resolvem essa equação. Não é isso? Ó, se você substituir esse x aqui por esse valor e substituir esse y por esse valor, note que você vai receber exatamente essa equação, tá? Portanto, esses valores aí são soluções dessa equação de Diofantina, tá bom? E por último, para finalizar esse vídeo, eu quero passar um exercício para vocês, tá? O que foi que nós fizemos aqui, né? Esse é um vídeo bem rápido. O que nós fizemos? A gente mostrou que se o MDC entre os coeficientes não divide o termo independente, então a equação ela não vai ter solução inteira. Por outro lado, se isso acontecer, ou seja, se o MDC entre os coeficientes dividir o termo independente, então ela vai ter uma solução. A gente exibiu quem é a solução aqui. Só que eu falei para vocês há pouco que, na verdade, não vai ser só uma solução. Se ela tiver pelo menos uma solução, na realidade, ela vai ter infinitas. Então, o exercício que eu vou passar para vocês é exatamente isso. Vocês vão mostrar isso. Ó. Mostra que, se a gente tem aqui uma solução para uma equação de Diofantina,
Então, na realidade, nós podemos fabricar infinitas soluções através desse processo. Como é esse processo? Para o x aqui, você simplesmente pega a solução que você tem e soma um múltiplo da divisão de B pelo MDC entre A e B, né? Lembrando que esse D é o MDC entre A e B. Como o D é o MDC entre A e B, é óbvio que esse D divide o B, né? Porque ele é o máximo divisor comum entre A e B, então ele é um divisor de B. Então isso aqui vai ser um número inteiro, certo? E aí você pega e multiplica isso por qualquer número inteiro que você quiser. E faz algo bem parecido aqui com y, certo? Você pega a solução que você já tinha encontrado previamente e subtrai um múltiplo desse número, que é a divisão de A pelo divisor comum entre o próprio A e o B, certo? E multiplica pelo mesmo número inteiro que você multiplicou o outro fator aí, tá? Então, esse é o enunciado do exercício, tá? Se você tem uma solução de uma equação diofantina, então você consegue encontrar novas soluções sempre que você mudar o valor desse t aqui, certo? Então, esse exercício é simples, é mera verificação, tá? Você vai fazer o quê? Você vai olhar para essa equação e no lugar do x... Opa, eu circulei o dia aqui sem querer, né? Você vai olhar para essa equação e onde tem x, você coloca x0 mais b sobre d vezes t. E onde tem y, você coloca y0 menos a sobre d vezes t. E aí você vê que a equação vai ser verificada, ou seja, esses valores aqui, eles são uma nova solução dessa equação diofantina, tá? Então façam esse exercício, certo? Que aí, logo em seguida eu vou colocar um outro vídeo dando continuidade ao estudo das equações diofantinas, tá bom? Até mais.